Então, bom dia. Nós estaremos dando início agora à nossa próxima aula sobre romantismo brasileiro, analisando poesia nesse contexto aí do romantismo, as produções poéticas. E a nossa aula de hoje é uma aula de correção de atividades, em que eu estarei contando com a participação de vocês. Nós estaremos começando a corrigir as questões que se encontram na página 19, foram algumas questões que foram selecionadas da página 19 até a página 23, compreendendo aí o estudo das 3 gerações românticas. A primeira geração, conhecida como nacionalista ou indianista, a segunda geração, conhecida como mal do século, ultrarromântica ou byroniana, e a terceira geração, conhecida como socialista, condoreira ou libertária. Partindo desse princípio, a primeira questão que nós estaremos analisando é a questão número 1, que se encontra na página 19 da apostila. A questão traz para a gente um texto de Antônio Cândido, que começa comentando aí sobre a questão da narrativa, sobre como foram as produções do romantismo, né, nessa época aí. E ele traz um texto dizendo o seguinte: no decênio de 1870, Franklin Távora, que é um escritor do romantismo, produziu romances voltados para um romantismo regional, ou seja, um romantismo que descrevia determinadas regiões do país, regiões mais afastadas. Defendeu a tese de que no Brasil havia 2 literaturas independentes dentro da mesma língua, uma do norte e outra do sul. Regiões, segundo ele, muito diferentes por formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos e etc. Por isso, deu aos romances regionais, como eu já comentei, que é o tipo de romance que Franklin Távora escreveu, que publicou o título geral da literatura do norte. Vale destacar que esse comentário aqui, né, esse aspecto que foi abordado aqui, é, na verdade, um aspecto geral da língua portuguesa, do nosso brasileiro, vamos dizer assim, né, do nosso português abrasileirado. Por quê? Nós temos, sim, várias línguas dentro de um único Brasil. E com relação à literatura, o Franklin Távora diz que nós tínhamos também mais de uma literatura. Uma literatura que compreendia a região do norte e uma literatura que compreendia a região do sul. Por isso que havia essa diferença na composição dos romances. Então, com base na ideia de Távora sobre a relação entre a literatura e as características de determinadas regiões, pode-se pressupor que nós temos 5 afirmações, 4 estão erradas e apenas uma está correta. Gostaria que alguém respondesse para mim qual é a correta e por que as demais estão erradas. Está aberto para a resposta. Vamos, pessoal, está aberto para a resposta. Alguém? Tá, vou falar o que eu acho. Quem é, meu bem? É Fernanda. Vai lá, Fernanda, fique à vontade. Eu marquei calma aí um só pouquinho. 3. Fernanda, calma aí um pouquinho. Risa, você precisa abrir o microfone e explicar, tá bom? Pode falar, Fernanda. Eu marquei só a terceira, porque o Brasil ele buscava uma identidade própria. Então, buscava exaltar o seu país. Aí eu marquei essa por conta disso. Ok, é a correta, está certo. Agora diz para mim por que não é a primeira. Vamos lá na questão. Diz assim, ó. Essa é uma marca típica de toda a literatura produzida no Brasil, sem distinção estética. Por que essa alternativa pode ser? Porque teve as 3 gerações, né? Isso aí. Eu acho.
Tá certo, você acha não, está correto. Nós tivemos 3 gerações diferentes, além de que, quando ele diz sem distinção estética, parece que tudo que foi produzido no Brasil, como arcadismo, barroco, tudo foi a mesma coisa, e a gente sabe que não foi. Então, esse é o erro. Na segunda, ele diz, essa visão não se aplica à literatura romântica, pois não se vê nela o resgate de uma tradição medieval trazida para o Brasil pelos portugueses ao longo do processo de colonização. E aí? Qual é o erro aí? A ideia de o Brasil buscava uma identidade sua e própria. Mas isso aí você afirmou a ser. O que faz a afirmação da letra B errada? Ele diz que a visão não se aplica à literatura romântica. Se você observar, ele diz que não se aplica, ou seja, essa questão que você marcou na letra C não se aplica ao romantismo? Lógico que se aplica. E ainda ele continua dizendo assim, pois não se vê nela o resgate de uma tradição medieval. Lembram que eu comentei com vocês que o nosso índio brasileiro ele é um resgate do cavaleiro medieval? Lembra, Fernanda? Fernanda? É porque eu vou ficar falando aí, vai te atrapalhar. Você está me ouvindo? Tô. Então, você lembra que eu comentei que o índio ele é um resgate do cavaleiro medieval? Sim. Portanto, essa questão está errada quando ele diz que não é um resgate. Pelo contrário, é sim, se resgata essa questão medieval. Lá na questão, na alternativa D, a literatura urbana, que pode ser mais bem representada pelo indianismo da primeira geração, como uma literatura urbana trabalhando com índio? Se é urbano, trabalha com a cidade. O índio não vivia na cidade. Então, esse é o erro. A literatura urbana ela não é representada pelo indianismo. Ela é representada por aspectos urbanos. E na última, ele diz que as 3 gerações do romantismo brasileiro se encaixam na perspectiva segundo a qual os costumes e a dimensão étnica determinam o modo de ser dos textos literários, mas não as variações linguísticas. Ou seja, ele está dizendo que Franklin Távora diz que a literatura é dividida por questões étnicas, raciais, e não por questões de território, ou seja, as pessoas têm costumes diferentes no norte e no sul. Segundo essa afirmação aí, é feita divisão porque, exemplo, no sul do país nós temos portugueses e no norte nós temos indígenas, o que é falso. Pessoal, ficou claro para todo mundo essa primeira questão aí? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Ok, então. Não o que, João? Ah, ficou claro, ok. Então, continuando. Risa, se você quiser responder, aí você precisa comentar para mim a questão, tá bom? A próxima é a questão 4. Quer responder essa, Risa? Risa? Quer responder essa? Vamos lá, então. Questão 4. O indígena, em alguns poemas de Gonçalves Dias, é. E aí eu quero destacar, antes da gente passar para as afirmações aqui, que quando a gente fala do indígena, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, o que eu já havia comentado agorinha mesmo, o indígena ele é para a gente a representação do cavaleiro medieval do trovadorismo. Então, o indígena ele vai ser uma representação da primeira fase romântica, da primeira geração romântica, vamos dizer assim. Há uma preocupação em mostrar o indígena como essa questão aí do valente, né, associada ao cavaleiro. E há outro aspecto que eu gostaria de destacar com vocês. Toda vez que vocês pensarem no indígena, vamos lembrar o seguinte: como o indígena pode estar associado à questão do nacionalismo? Se o objetivo dessa primeira geração romântica era criar uma identidade brasileira, como o indígena aparece nesse processo aí de criação da identidade? Se eu quero criar... Carla, Oi? o slide não mudou. Ah, é porque eu esqueci. Obrigada. Nada. Tá, obrigada. Mudou? Eu que esqueci.
Mudou. Ok, obrigada. Então, retomando, se eu quero trabalhar com a ideia da identidade brasileira, criar identidade brasileira significa resgatar nossas origens. Então, nesse primeiro momento aí da geração romântica, nós vamos ter, guardem esse termo, uma ideia de primitivismo, resgate aí das questões primitivistas. O que é esse primitivismo? O choque cultural inicial da chegada dos portugueses com o indígena. Então, o que se pretende mostrar nessa primeira geração romântica é que o índio teve um papel importante dentro do processo civilizatório. Por que é importante estar destacando isso agora? Porque quando nós chegarmos em 1922, na Semana de Arte Moderna, a primeira geração modernista ela vai resgatar características da primeira geração romântica. Então, guardem esses termos, porque vocês vão precisar deles mais adiante. A primeira geração ela tem o caráter para a gente de primitivismo, de resgate das nossas origens, resgate aí da chegada dos portugueses, do choque cultural, da bravura do indígena e busca, procura retratar como o índio é importante dentro do processo civilizatório. Como assim o processo civilizatório? O índio é um elemento, vamos dizer assim, de destaque, porque sua cultura, seus costumes influenciará diretamente aquilo que será mostrado nos trechos de obras, nos poemas, nos romances em geral, que vão descrever o nosso Brasil. Quando nós chegarmos lá no romantismo, a gente vai observar que há uma preocupação muito grande em valorizar, no modernismo. Quando a gente chegar lá na frente no modernismo, a gente vai observar que há uma preocupação muito grande em descrever poemas que valorizem a língua do indígena, termos que estão associados diretamente aos costumes indígenas, termos, expressões, músicas, ritmos que fazem parte aí da cultura indígena. Por isso é importante a gente destacar. O índio não aparece só como um elemento ali para substituir o cavaleiro medieval, não. Ele é um elemento importante dentro do processo civilizatório. Então, partindo desse princípio, o índio, em alguns poemas de Gonçalves Dias, ele é mesma coisa. São 5 afirmações, 4 estão erradas, e eu quero saber o erro daquelas que estão erradas. Risa vai responder? Pode ser. Só vou pedir para você falar um pouquinho mais alto. Pode ficar à vontade. É a segunda opção. Não estou conseguindo te ouvir? Oi? A segunda opção, idealizado. Ok. A segunda opção. Risa? Risa, eu não estou te ouvindo. É muito baixo? Tá muito baixo, eu não estou conseguindo te ouvir. Isa, se você quiser, escreve que eu leio o que você falou. Ela falou a segunda opção, idealizado. Como não dá para você aumentar um pouquinho mais, não? Tá fazendo diferença? Pouquinho. Vai. Melhorou? Vai lá. Você marcou a B. Isso. Pode explicar a questão. Pode explicar as demais por que estão erradas. A primeira, retratado com objetividade, está como objeto científico. O indígena, ele é central na cultura brasileira. Eu não estou conseguindo ouvir nada. Pessoal, vocês estão ouvindo ou está sendo só comigo? Tá baixo, mas eu tô conseguindo ouvir. Abaixo. Eu não consegui ouvir nada do que ela disse. Tenta de novo, Risa. Vai, escreve. Pode ir, Risa. Quando você vai escrevendo, eu vou só comentar a B que você marcou. A alternativa B é a correta, quando ele diz idealizado, tendo como pano de fundo a natureza, do qual é herói. E aí eu quero destacar aqui essa questão de tendo como pano de fundo a natureza. Guardem o seguinte comentário. Quando a gente estiver falando do romantismo, e eu fiz essa explicação no quadro ano passado para vocês.
Nós temos a natureza e o ser humano aí fundindo-se como um só. A mulher e a natureza, o índio e a natureza, fundindo-se, tornando-se um só. Então, nós temos a ideia ali de que o índio é idealizado, ou seja, ele se destaca e a natureza é o pano de fundo. Ou seja, a natureza fica mais bonita devido à presença do índio, devido à presença aí da mulher, se fosse o caso. Aí na primeira, a Risa disse que o índio é retratado como uma figura central da cultura brasileira, não só como um simples objeto dessa cultura. Ok, é o erro ali da primeira. E vale destacar ainda que ele usou a expressão objetividade. E que nós não temos objetividade no romantismo, nós temos subjetividade. Ou seja, o índio ele é descrito pelo olhar do poeta. Portanto, é algo subjetivo, é algo pessoal. Com relação à terceira, diz que o índio é um pretexto para que ocorra a descrição da natureza ao seu redor. A Risa disse que não é um pretexto para exaltar a natureza, mas é um conjunto. A presença do índio valoriza a natureza. Isso aí. A presença do índio ali, na verdade, é o que vai se destacar. Lembrar que, como na alternativa B, que ela marcou como a correta, a natureza se transforma como pano de fundo. Então, a presença do índio é mais importante que a presença da natureza. Letra D... Risa está digitando ainda, né? É um motivo de desprezo por parte do leitor por considerá-lo inferior. Não. O índio é exaltado nos textos românticos e não inferiorizado. Isso aí. Vale destacar aqui também, meninas, e é importante a gente chamar a atenção, é um fato assim um pouco triste, né? Enquanto a Risa está digitando aí a letra E, é um fato um pouco triste a gente ter que afirmar que o índio ele se transforma em herói porque nós vivemos nessa época aí, no romantismo, na época da escravidão. Então, como era necessário alguém que fizesse parte do processo civilizatório, desse desenvolvimento social, infelizmente, né, a burguesia preferiu valorizar o índio, não que ele não merecia isso aí, lógico que ele merece, lógico que ele faz parte, sim, do processo civilizatório. Mas a burguesia preferiu dar valor, né, valorizar e dar ênfase à presença e à cultura do indígena do que valorizar o negro, que chegou ao nosso país para trabalhar, mas que trouxe a sua cultura também. Entretanto, como o negro era escravizado, ele foi substituído, pela presença do índio. E aí, ok, Bernardo, vi seu comentário aqui. E aí, na última, nós temos o índio ele é representado como um primitivo ingênuo. A Risa colocou que o índio não é esse primitivo, pelo contrário, ele é a figura central dessa cultura, da força do povo brasileiro. Ok, Risa, muito obrigada. Pessoal, vocês conseguiram entender essa questão do indígena? Vocês vão precisar dessas afirmações para responderem as questões que eu estarei passando na semana que vem. Primeira coisa a ser destacada, então, retomando aí, a importância do índio dentro do processo civilizatório e essa questão de que o índio ganhou muita ênfase para substituir a imagem do negro, que chegou ao Brasil, somou também a nossa cultura, né, trouxe seus costumes, sua cultura, mas não foi valorizado, né, porque era escravizado. Ok, pessoal? Alguma pergunta com relação a isso? Anotaram esses 2 pontos aí? Ok, Yasmin? Sim. Beleza, então. Quem respondeu sim foi Kevin? Foi. Ok. Tá acompanhando então, né? Tá acordado aí, né? Vamos lá. Tô tentando, professor. Tá tentando ficar acordado? Tirou as remelas do olho já? Tive que tomar um banho, né? Ah, então tá bom. Então tá acordado. Carla, é na base do café só pra acordar. É na base do café, né? Então, pensa no lado positivo. Eu não estou te vendo. Então, se você tiver com o olho sujo, com cabelo despinteado e de pijama ainda, eu não estou te vendo. Amém. Mas aí, no final, eu vou pedir para abrir a câmera e vou dar nota para a cara mais bonita. Não vou ser eu. Desculpa. A questão 6, a Yasmin pediu para estar respondendo. Então, eu vou fazer o comentário da questão. Yasmin pode ficar à vontade, tá? Na questão
6, nós temos um comentário ali de um texto de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é um dos principais representantes do romantismo no Brasil. Movimento contemporâneo ao processo de consolidação do Estado monárquico brasileiro e que forneceu... eu tenho que mudar, né, gente? E que forneceu elementos simbólicos para a construção da identidade nacional. É o que nós acabamos de falar, o papel do indígena. Leia este fragmento de um dos seus poemas. E aí nós temos um trecho aqui de Canção do Tamoio. Canção do Tamoio, que é um texto de uma tribo indígena, ele é muito conhecido porque traz para a gente essa ideia aí do índio como forte. Há um texto, eu não cheguei a comentar com vocês porque a gente não tinha iniciado ainda o romantismo poesia, mas há um texto muito conhecido dentro aí das produções de Gonçalves Dias, me fugiu o nome agora, mas a história é a seguinte, deixa eu só, esqueci de anotar aqui para poder passar para vocês. A história é a seguinte, é uma tribo indígena que ela vai lutar contra uma outra tribo indígena e defender o seu território. Só quero que vocês prestem atenção nessa história e depois eu comento essa Canção do Tamoio e mostro para vocês como que a questão do indígena e a representação do indígena vai estar sempre interligado, independente do texto que foi produzido, independente da história. Esse texto ele relata que essa tribo indígena ela foi dizimada, né, em combate com uma outra, ela foi dizimada e sobraram apenas o pai doente com um filho que tomava conta dele. O pai já estava velho, cego, e o filho carregava o pai para tudo quanto é lado. Ficaram escondidos dentro de uma caverna por um bom tempo, com medo de serem, né, também mortos e assassinados, como os demais da sua tribo. E um dia, quando o filho não aguentava mais, né, vê o pai com fome, padecendo, o filho sai dessa caverna e vai em busca de alimentos. E aí ele é capturado pela nação inimiga. Quando ele é capturado, os índios, a nação inimiga que os captura, né, os índios, são índios canibais. Então preparam esse indígena para devorá-lo no ritual. Qual era a ideia de devorar o indígena? Trazer a sua força, né, devorar também a sua força, a sua bravura. Só que no momento em que ele está sendo ali, né, no ritual, está sendo preparado para ser devorado, ele começa a chorar e implora pela vida, dizendo que ele tem um pai velho e doente e pede para poder voltar e cuidar do pai. E ele diz assim, eu volto, cuido do meu pai, quando meu pai morrer, eu retorno para vocês e me entrego como inimigo que foi capturado, né, como caça. Só que no momento que ele chora, para outra tribo indígena, ele é visto como um fraco. E ele já estava, assim, todo pintado, né, para esse ritual. Então, a tribo solta ele vai até o pai. Quando ele chega até o pai, e o pai passa a mão no corpo dele e percebe a tinta, o pai diz para ele assim, você não é meu filho mais não, você é covarde. Eu quero que você volte e se entregue, porque se for para ter um filho vivo, mas apontado como covarde, eu prefiro que você morra como herói. Então, nós temos aí essa representação de que a vida, ela só vale a pena, né? Ela só é importante se você tiver esse reconhecimento de herói. E a narração do poema, né, que é um poema bem longo, termina com esse índio voltando para a tribo inimiga, se entregando. Eles não querem o índio de volta, eles dizem que ele é fraco, que ele é chorão, e ele acaba lutando e matando alguns da tribo inimiga, e a partir daí ele é assassinado e morre como um herói. Aí vocês pensam, nossa, que ridículo, né? O pai manda o filho para a morte. Mas na cultura indígena havia essa ideia de que era melhor ter o filho visto, né, relembrado, apontado como herói morto, do que ficar vivo e ser um fraco, ser um derrotado. E nessa Canção do Tamoio aqui, nós temos uma referência a essa história que eu contei para vocês. Tanto que ele diz assim, ó, Canção do Tamoio, ou seja, é um pranto. Quando a gente fala de canção, pensem sempre na história de que ou está homenageando alguém ou está pranteando alguma coisa. Geralmente, no romantismo, a ideia da canção, ela é uma canção de dor, de saudade, né, de perda,
Lembrar da Canção do Exílio que nós vimos, né, na aula passada. Nós lemos na aula passada que era uma canção de saudade. Aqui em Canção do Tamoio, nós temos uma canção de dor, de pranto, de choro. Então, não chores, meu filho. Não chores que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes e os bravos só pode exaltar. Observem que o pai aqui diz para o filho, não adianta você chorar, a vida é isso aí. Quem é fraco morre, quem é fraco é abatido. E a vida demonstra que os fortes irão sobreviver. E pois que és meu filho, meus brios reveste, Tamoio nasceste. Olha a necessidade de enfatizar que ele faz parte dessa tribo Tamoio, né? Tamoio nascestes, valente serás. Ser duro guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos tamoios, na guerra e na paz. Porém, se a fortuna, né? A fortuna é a ideia de destino. Toda vez que vocês ouvirem a ideia de fortuna na literatura, é o destino. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falaz, na última hora teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido, audaz. Observem que a canção ela é toda um reflexo e toda uma releitura da história que eu contei para vocês. Se algo acontecer contigo, né, se você for capturado, lembre-se dos seus feitos. Quais são os feitos indígenas? A bravura, a força, a ideia de ser um guerreiro, de ser alguém que vai se destacar por isso aí. Ok, pessoal? Falei demais, né? Mas vamos lá. Yasmin pediu para estar respondendo. A pergunta é: identifique em Canção do Tamoio um elemento integrante da proposta de construção da identidade nacional brasileira e justifique também a utilização desse elemento pelo movimento romântico. Pode ficar à vontade, Yasmin. Tá bom. Então, eu coloquei assim, como você falou no texto, que o índio, ele é visto como guerreiro valente, né? Então, o elemento, para mim, é a valorização do indígena, pois ele se destaca dos portugueses e ele é idealizado como elemento da identidade nacional. Ok. Ele é um elemento que integra, desculpa essa construção aí, por trazer para a gente os seus costumes, sua cultura, né? E ele é esse elemento idealizado aí. Essa ideia de idealização retoma, como a Yasmin colocou aí, a marca da nossa brasilidade, né? Da nossa cultura e dos nossos costumes. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Ok, obrigada. Oi, quem é? Que também Alice. Vai, meu bem, pode falar. E também foi representada a honra e a justiça no indígena. Sim. Tipo, meio que sentimentos exagerados. Vale destacar que esses sentimentos exagerados, eles aparecem aqui não como aquele amor exagerado que a gente vê na segunda geração, mas exatamente isso aí, Alice, como você está colocando, na ideia da bravura, da força, né? Parece que ninguém é tão forte quanto o índio. Pode falar. Sim, só isso. Ah, ok. Obrigada, tá? Então, vale destacar isso aí, tá, pessoal? A idealização que nós temos do romantismo, ela aparece aqui na primeira geração, conforme a Alice pontuou, nessa questão da bravura. Ninguém é tão forte quanto o indígena. Ninguém merece ser tão exaltado quanto o indígena. E observem ainda que, por mais que a gente tenha o índio em contato com a natureza não é nada se não tiver a presença do indígena. É importante destacar isso. Portanto, aquele processo de fundir índio e natureza permanece aqui. Índio e natureza tornam-se um só. Entretanto, a natureza só é importante se o indígena estiver nela. Ok? Obrigado pela participação, Alice e Yasmin. Vamos passar para a questão 9. A questão 9 é uma questão de VOF, de afirmações. Diz respeito à primeira geração. Então, em relação às características do romantismo brasileiro de primeira geração, assinale V ou F. Primeira geração é essa que nós estamos vendo aí, né? Que é conhecida como nacionalista ou indianista. Quem vai estar respondendo para a gente? Kevin, João Lucas, Bernardo. Elisa, Ana Clara.
Vamos ver quem tá acordado de verdade agora, hein? Gabi. E aí, pessoal? Nalanda, Natália, Paulo Vitor, Pedro. Vamos ver quem tá acordado aí. Alice, se quiser responder de novo. Gente, vocês estão aí? Tá aí, Yasmin? Gabi pediu para responder? Ninguém, gente? As meninas que já responderam, Fernanda, Riz, Yasmin e Alice, querem responder novamente? Podem ficar à vontade. Tá. Na 9, eu coloquei que a primeira é falsa. Então vamos lá. Vamos ler, Fernandinha. A presença da figura indígena é ocasional. Pode explicar. Pode falar, Fernandinha. Você falou que é falso. Não é ocasional, porque o índio é visto como um herói, ele é um representante. Certo. Então não é um momento, sabe? Não é ocasional. Ok. Em toda geração ele será visto como herói. Isso aí. Isso. Pode continuar. Aí você vai ler a segunda ou pode ler? Pode ler você. Gonçalves Dias produziu poemas em que a figura do indígena trazia em si valores típicos dos heróis medievais europeus. Eu coloquei verdadeira, Carla, mas eu fiquei meio em dúvida. Ela está correta. Verdadeira. Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, que fazem parte dessa primeira geração. Gonçalves Dias produziu, né, os poemas indígenas, muito mais do que os poemas nacionalistas, apesar dele ter escrito Canção do Exílio. E a ideia do herói aí é o cavaleiro medieval. É exatamente o que a gente já comentou antes. Está correta. Sim. Na terceira eu coloquei verdadeira também, mas eu também fiquei em dúvida. Tá, lê pra gente. O ritmo e a metrificação dos poemas apresentaram, nesse período, inovações em relação à sonoridade própria da poesia arcaica. E aí? Eu coloquei verdadeira. Por que a dúvida? Por causa quando ele fala o ritmo e a metrificação. Então, ela realmente está verdadeira. Ela é correta. Por quê? Lembram quando a gente estudou o parnasianismo, que eu comentei com vocês que o parnasianismo ele fazia um resgate do classicismo, lembram disso? E a ideia de resgatar o classicismo era por causa do padrão, da forma. Então havia uma preocupação lá no arcadismo em produzir poemas com o mesmo esquema de rimas, com a mesma quantidade de versos, com a mesma quantidade de estrofes. Havia toda uma preocupação aí com o padrão e a forma. No romantismo, e aí nós vamos pegar o finalzinho ali, ó, nós temos a ideia, inovações em relação à sonoridade. Ou seja, no romantismo nós temos uma total despreocupação com a forma. Pelo contrário, se vocês quiserem anotar, porque ainda não anotaram, nós temos liberdade de expressão. É o que os poetas do romantismo buscavam. A ânsia de glória, ou seja, ser reconhecido como um poeta que tinha total liberdade de expressão. Então, o ritmo e a metrificação vão receber aqui uma inovação. Ninguém mais se preocupa com isso. A preocupação agora é escrever, produzir, expressando sentimentos. Não mais se preocupando com a forma. Ok, Fernanda? Ok, segundo ano? Pode passar para a próxima, Fernanda. Quarta, nos poemas da primeira geração romântica brasileira, destaca-se o individualismo, o nacionalismo e o pessimismo. Essa aí eu coloquei falsa. Pessimismo, perdão. Eu coloquei falsa porque isso ocorreu na terceira geração. Volta aí um pouquinho. Sua afirmação, ela é falsa, mas volta a sua afirmação. Coloquei que aconteceu na terceira geração. Não, meu bem, aconteceu na segunda geração, que é conhecida como mal do século. Lembra? Ultrarromantismo, byroniana. Então, mas A terceira, meu bem, é de Castro Alves, é aquela libertária que luta pelo fim da escravidão. Lembrou?
Lembrei, mas mesmo assim, aí sei lá. Vamos Eu retomar ainda aqui. acho que é a terceira. Tá, olha só. Nos poemas da primeira geração romântica brasileira, destacam-se o individualismo, o nacionalismo e o pessimismo. O nacionalismo, tudo bem, ele faz parte da primeira. Mas o individualismo e o pessimismo, eles são marcas da segunda. A segunda geração, eu disse para vocês que ela é o ápice do romantismo. Ela é ultra romântica porque o amor é tão exagerado que causa a morte. Então havia o tempo todo esse pessimismo de que eu vou morrer, a morte está chegando. O autor, o poeta, desculpa, total individualismo, meu eu, ele é egocêntrico, o que importa são os meus sentimentos. Então, o individualismo e o pessimismo, apesar de serem marcas de todo o romantismo, configuram características maiores na segunda. Sempre que você pensar na terceira, você lembra que tem sentimento sim, porque é marca do romantismo no geral. Mas a terceira está voltada para a questão do fim da escravidão. A luta pelo fim da escravidão é a poesia de Castro Alves. Talvez você possa ter confundido por aquele comentário que eu anotei, que eu comentei e destaquei na aula passada, que Castro Alves destacava a mulher também. Ele destacava a mulher de uma forma exaltada, idealizada, só que a mulher era mais acessível. Entretanto, Isso. você não tem essa questão do pessimismo aí exagerado na terceira geração. Isso aí é marca da segunda. Ficou claro agora? Sim, ficou. Ok. Pode fazer E a agora. última, a literatura produzida por essa geração aliava-se a um projeto de fundação de uma identidade nacional. Eu coloquei como verdadeira. Ok. Ela é produzida. Qual é o processo aí, o objetivo do romantismo? Criar a identidade nacional. Ok, certíssimo. Obrigada, Fernandinha. Nada. Ok. Próxima questão 10. João Lucas, vamos lá? Questão 10, João Lucas. Ok, João Lucas, posso contar com você? Então vamos. Né? Vamos para onde, né? Questão 10. Mas é questão. Então, vamos para onde, né? A gente não pode nem sair de casa, a gente fica na esperança de o tempo todo poder dizer, vamos para onde? Vamos lá. Indique as afirmações corretas no que diz respeito à poesia romântica brasileira da segunda geração e depois some as alternativas corretas. Antes de você começar a responder, quanto deu a sua soma? Então, Carla, eu fiquei bastante em dúvida nessa questão, porque, na verdade, eu não soube bem. Eu tive bastante certeza, na verdade, na 1 e na 2. Aí, por enquanto, deu 3, né? Mas aí, o que eu tive dúvida foi na 4 e na 8. Tá, então vamos por partes, então. Vamos esquecer a soma e vamos por partes. Ele quer saber quais as afirmações se referem à segunda. A segunda é essa que eu acabei de comentar aí com a Fernandinha, que traz as questões de quê? Do pessimismo, do romantismo exagerado. Então vai lá, lê para mim a primeira e faz seu comentário. Teve grande influência da poesia do escritor inglês Lord Byron. Certo ou errado? E, bom, isso sim, né? Porque eu até li um pouco sobre isso, eu até pesquisei também, assim, fora do que a gente está estudando, e eu vi que ele era uma grande inspiração para os poetas da época, né? Que eram os poetas mega românticos. Isso aí. Tanto que essa segunda geração é chamada de geração byroniana em homenagem a ele. Então está correta. Então a número 1 está correta. 2. Apresentou como um de seus traços fundamentais a preocupação com as raízes históricas da nação. E aí? E também, porque, pelo menos eu acho, né? Porque é um dos traços do romantismo, né? Da poesia romântica, é o nacionalismo. Mas você marcou essa como verdadeira? Sim. Só que se você olhar lá em cima, a pergunta é com relação à segunda geração. E as raízes históricas fazem parte da primeira, que é o nacionalismo. Lá em cima, na questão, ele pedia afirmações sobre a segunda geração. Essa questão das raízes históricas, eu acabei de comentar com vocês, que é a questão do primitivismo, que faz parte da primeira geração.
Entendeu? Aham. Então, só tem correto até agora 1. Vamos lá para a próxima. O pessimismo e o egocentrismo foram características marcantes. Certo ou errado? E essa eu também coloquei como verdadeira. Verdade. A gente acabou de comentar na questão em cima, que a Fernanda comentou, né? O pessimismo e o egocentrismo fazem parte dessa geração ultra-romântica aí. Então, a questão que vale 4 também está correta. E a outra? A religiosidade e o resgate da infância eram temas frequentes. E como eu falei, eu fiquei bastante em dúvida entre essas duas questões. Então, eu marquei as duas como sendo verdadeiras também. Ok, tá correta também. Por quê? A religiosidade é um fator importante. Oi? Para mim, no caso, tinha dado tudo verdadeiro mesmo, né? Só que aí a 2 que tá errada só. Isso, a 2 está errada. Vai dar um total de 13. É a 1, a 4 e a 8. E por que a 8 está correta? Porque a religiosidade é um fator importante no processo civilizatório, no processo de formação aí da burguesia, então dos costumes, né, da época. E o resgate da infância, ele está dentro dessa segunda geração, naquela corrente saudosista que eu comentei na aula passada com vocês. Toda essa segunda geração, que é chamada de ultrarromântica aí, ela tem também uma corrente dentro dela que é o saudosismo, né? Lembram do poema? Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Então, há uma saudade do tempo feliz na infância, resgatando aí essas questões da infância. Ok? Certo, pessoal? Ok, João? Entendeu agora? Beleza. Então, vamos lá, continuando. Então, nós temos aqui as questões 1, 4 e 8 como corretas. Questão 12. A questão 12, aí eu vou pedir para vocês prestarem atenção, a gente já conhece bastante o navio negreiro, né? Mas esse trecho que foi destacado aqui é um trecho que vira e mexe, ele aparece, né, nos vestibulares, no Enem, na prova do IFES, porque é o texto que marca para a gente essa terceira fase, essa luta da escravidão. Pela escravidão, né? Luta pelo fim da escravidão. E o Navio Negreiro é um poema ícone na época. Então, leia a parte 4 do Navio Negreiro para responder as questões propostas. Eu vou ler bem pausadamente, que eu já vou comentando algumas coisas para vocês. Gostaria que vocês fizessem algumas anotações aí que vocês acharem pertinentes, porque vocês vão precisar desse trecho para as atividades da semana que vem, tá? Era um sonho dantesco. O tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. E aí, até na mesma questão, ele vai explicar para a gente o que é o sonho dantesco. O sonho dantesco faz referência ao escritor Dante Alighieri, da obra Divina Comédia, que descreveu, né, a passagem do ser humano pelo céu, inferno e purgatório. Então, é como se o navio negreiro fosse um sonho de Dante, associado diretamente à questão do inferno aí, né? Que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Então, é isso aí, Bernardo. Você já está preparado, né? Já guardou sua parte, está preparado para a apresentação do navio negreiro do ano que vem. Tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. Observem que há toda uma descrição do sofrimento e das pessoas que habitam aquele local. Tanto que o que chama a atenção é quando a luz, né, da lua ou do sol bate no chão do navio, né, no tombadilho ali, e é iluminada por um tom avermelhado. O vermelho de quê? Do sangue, né? Fazendo referência metafórica não só ao sangue mesmo que escorria dos negros, mas referência à dor, ao sofrimento. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Isso aí é o movimento que os homens fazem, né? Os capitães do mato ali fazem, os marinheiros, com o chicote. Né, a ronda fantástica serpente, movimentando o chicote de um lado para o outro para castigar os negros. Se o velho arqueja,
né? Se um escravo doente, né, reclama nem diria de falar, né, mas reclamar de dor, gemer, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. Vale destacar aqui a ideia entre a fuga, né, da realidade, é como se eles estivessem enlouquecidos, né, o sofrimento é tamanho que eles perdem a ideia, a noção do tempo, da verdade. No entanto, o capitão manda a manobra e, após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rige o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E a questão é a seguinte: a expressão sonho dantesco faz referência à obra de Dante, na Divina Comédia, mais especificamente à parte da narrativa em que o poeta atravessa o inferno, já comentei com vocês. Que relação é possível estabelecer entre essa situação e a cena retratada no poema de Castro Alves? Na verdade, a gente já até comentou, eu preciso de uma organização da resposta. E aí? Quem vai responder aí pra gente? Ana Clara, Elisa, Alice. Ninguém, pessoal? Yasmin, quer responder novamente? Fernanda? Olha, eu posso falar que aquela experiência ali que ele retrata no poema é o próprio inferno para ele, né? Que era o poema do Dante, né? E o inferno, porque ele torturas, fome, frio, gemidos, né? A loucura também. Aí para ele aquilo era o próprio inferno. Isso aí, vale destacar a questão da desumanização, né? Quando a gente mentalmente imagina o inferno, você imagina tudo isso aí. E ele faz uma associação direta. E ainda aproveitando a fala de Yasmin, a passagem de Dante entre céu, inferno e purgatório lembra essa passagem dos negros atravessando o mar dentro do navio negreiro. Então é como se eles estivessem nesse momento que atravessam o mar para chegar ao local para onde eles vão, fosse exatamente o inferno da vida deles. Há uma total desumanização dos personagens que perdem toda a referência de realidade e que se transformam aí mais em objetos, em seres animalizados do que em realmente humanos. Ok? Professora, Oi. o sonho dantesco, então, ele é relacionado ao sofrimento e como que era ruim o transporte dos negros? Isso, porque olha só, Dante, ele é um escritor italiano que ele escreveu uma obra chamada Divina Comédia. Na Divina Comédia, ele conta o sofrimento do personagem principal, que é ele mesmo, passando entre o céu, o inferno e o purgatório. Há toda uma história ali de que ele está apaixonado pela mulher, mas não dá certo, então, quando ele está com a mulher amada, ele está no céu. Quando ela o deixa, ele está caminhando pelo inferno. Então, essa descrição de Dante, quando a gente faz referência ao sonho dantesco, faz referência à passagem de Dante, sobretudo pelo inferno. Por que sobretudo? Porque na obra, a maior parte da narrativa é exatamente a passagem de Dante pelo inferno, que é um momento que ele descreve como ruim na vida dele, que o tempo todo a morte está próximo, que há uma ideia de sofrimento, de angústia, que foi associada diretamente aqui por Castro Alves a essa dor, a essa angústia, a esse sofrimento dos escravos dentro do navio. Entendeu, Alice? Sim, entendi. Aproveita que você já está com o microfone aberto e responde a 13 aí. Ai, meu Deus. Não vai dar pra gente comentar tudo, mas pelo menos você vai falando pra mim se é verdade. Oi? Calma aí. Pera aí. Rapidinho, porque minha cachorra tá latindo. Pera. Tá, vou começando aqui. Indique V ou F no que se refere às características da poesia do navio negreiro. Aí eu vou lendo e você diz pra mim se é verdadeiro ou falso. Pode ser? Ok, Alice? Ok.
Nota-se a racionalidade com a qual observa a condição dos escravizados para descrevê-la de modo objetivo para os leitores. O que você marcou aí? Eu coloquei falso. Ok. Tem uma palavrinha aí que já te diz que a alternativa é falsa. Qual é? Racionalidade? Muito bem. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que vocês precisam estar observando essas palavrinhas-chave. Não há nada de racional dentro do romantismo. Então, o que nós temos aqui é um sentimentalismo. O poeta vai o tempo todo mostrar como ele se sente vendo, né, imaginando essa cena do navio negreiro. Correta. Há uma preocupação antropológica em listar todos os tipos sociais que podem fazer parte de um grupo de pessoas escravizadas. O louco desesperado que chora e dança, o que ri, etc. Essa eu marquei falsa também, porque eu acho que eles não se preocupam em listar os escravos. Isso aí, mas em listar exatamente o quê? O sofrimento. A ideia de louco, isso aí, louco desesperado que chora, dança e que ri, é mais uma característica referente à angústia, ao desespero total e à condição deles enquanto desumanizados. Isso aí, falsa também. Faz uso eloquente da linguagem que procura exaltar de modo melodramático a miséria humana resultante da condição da escravidão. Verdadeira. Verdadeira. Sem nem precisa comentar, né? Há arbitrariedade na observação da história que se dá somente de um ponto de vista, sem dar chance para que os escravistas pudessem expor suas opiniões sobre o que for a escravidão. Certo? Então, essa eu não entendi muito bem, mas eu botei falsa. Ela é falsa. Vamos lá entender. Ela ficou um pouquinho confusa a forma como eles colocaram. É como se a gente dissesse que, nesse poema, nós só temos aqui a voz daquele que escraviza, né? E não damos ênfase, não fazemos referência em nenhum momento à angústia do negro. É como se quem está escravizando fizesse isso, tivesse esse comportamento e o negro aceitasse de boa. Ou seja, não damos voz a ninguém. E ao contrário, nós temos sim o negro se expondo. Tanto que quando ele diz que o negro fica louco, que o negro ri, que o negro chora, né? O escravo ali, ele tem seu momento sim de se rebelar, seu momento sim de dizer o que ele sente. E o próprio Castro Alves, ele não era um escravista, ele era alguém que lutava pelo fim da escravidão. Então nós temos o poeta que se preocupa com isso aí e o próprio negro que no momento do poema reclama, demonstra seus sentimentos. Ficou claro isso aí? Sim. E a última, destaca-se o modo equilibrado e desapaixonado com que é capaz de descrever cenas tão fortes relacionadas ao sofrimento de seres humanos. Eu marquei falso, porque é apaixonado. Isso aí, a palavra ali é o modo equilibrado e desapaixonado. Nós não temos um equilíbrio, pelo contrário, é um total desespero. E não há nada de desapaixonado. A ânsia dele é totalmente apaixonado por essa questão aí de lutar pelo fim da escravidão, né? De lutar para que os escravos sejam libertos. Obrigada, Alice. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário? Carla, eu queria falar que no poema, Sim. da primeira geração, eles excluíam os negros, né? E agora, já na terceira geração, agora eles já estão falando sobre os negros, sobre o negro e tal. Isso, é como se a gente fizesse essa divisão de que no primeiro era mais importante a questão do nacionalismo. Então, o negro ele não faz parte. E por que na terceira ele se torna um elemento ali referente? Não do processo civilizatório, mas do começo da luta, para que ele possa também ser inserido nesse processo. Entendeu o que acontece? Ok, Yasmin? Ok. Pessoal, olha só, vou só encerrar a gravação aqui.